Então, nesse exercício aqui, né, dessa aula, a gente vai estar vendo ali como que a gente consegue representar um sistema elétrico, tá, que é esse sistema aqui, na forma de um diagrama de blocos, que é esse sistema aqui, tá. Então, a gente vai ter que passar essa representação aqui no domínio do tempo, né, dos componentes aqui, para essa representação aqui em diagrama de blocos no domínio S, no domínio da frequência. E também vamos estar vendo aqui as equações de tensões e correntes nos elementos aqui no domínio do tempo, tá. Então aqui o enunciado do exercício, dado o sistema elétrico abaixo, tá? Tensão de entrada VI, tensão de saída V0. Aqui eu tenho uma corrente elétrica I, corrente elétrica I1 aqui no resistor R0 e corrente elétrica I2 aqui no capacitor C0, tá? O diagrama de blocos deverá ser utilizado para representar o sistema utilizando funções no domínio da frequência. Então esse diagrama aqui, tá? Na letra A aqui, ele pede para apresentar as equações de tensões e correntes nos elementos do domínio do tempo em função das grandezas representadas no circuito, tá? Então aqui a gente sabe, tá, que a corrente e a tensão no capacitor e tensão e corrente no indutor, eles são dadas por essas expressões aqui, né? Elas são básicas elementares. Então a gente sabe que a tensão V0 está em paralelo com o C0 e com o R0. Então a gente descobre facilmente que o I1, né, a corrente que entra no resistor, é V0 sobre R0, e a corrente I2 que passa no capacitor é proporcional a C vezes a taxa de variação da tensão nele, né, dV0 dt. A gente observar o circuito, a gente conclui que o I, né, que é essa corrente aqui, ele é a soma do I1 mais do I2, né, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Logo, o I ele vai ser esses dois caras aqui que eu acabei de escrever, então eu escrevo nessa forma aqui. Agora a gente vai aplicar também a lei de Kirchhoff das tensões na malha, tá? A gente vai ter essa malha aqui, vai aplicar a lei de Kirchhoff aqui para poder incorporar o VI aqui nas equações aqui que a gente quer aqui para representar as tensões e correntes em função das grandezas que a gente tem aqui. Então, como a gente precisa incorporar o VI aqui, eu vou fazer a lei de Kirchhoff nessa malha aqui e vou estar obtendo essa equação aqui, né? A tensão de entrada VI é igual à soma de todas as quedas de tensão na malha fechada, que é a queda de tensão no resistor série lá, que é RI, a queda de tensão no indutor, que é LDI dt, e a tensão nos dois elementos lá, finais, né, no capacitor e no resistor C0 e R0, e a tensão V0. Então só apliquei a lei de Kirchhoff das malhas, obtive essa equação, e como eu tenho uma derivada, aqui eu tenho a corrente, mas aqui eu tenho a derivada da corrente, né? Então eu tenho que pegar essa corrente aqui e derivar ela para poder substituir aqui, né? Porque é dessa corrente aqui que a gente está falando aqui. Então, pego essa expressão aqui e aplico a derivada dos dois lados, né? Aplicando a derivada no lado da corrente, eu vou ter dI dt, e a derivada do outro lado vai ser a derivada aqui na tensão V0, né? Então eu pego esse cara aqui, que seria a mesma coisa que 1 sobre R0, né? Como ele é constante, o R e o C aqui são constantes, então eles simplesmente saem para fora aqui, eu faço a derivada no V0 aqui, e como eu já tinha uma derivada aqui, primeira do V0, ele vira a derivada segunda, né? Porque eu estou fazendo duas vezes. Então simplesmente fiz a derivada aqui dos dois lados aqui nessa expressão aqui. Então assim, a tensão no indutor aqui ela pode ser substituída agora, né? Essa tensão aqui, que é essa queda aqui nessa equação, queda de tensão ali. Então L vezes essa expressão toda aqui. Vou chegar à conclusão então que a tensão no indutor é dada por essa expressão aqui. E a corrente, tá? A queda de tensão no resistor VR, que é essa parcela aqui, da equação aqui, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Aqui não é a derivada da corrente, aqui é a expressão normal da corrente e aqui sim a derivada que a gente calculou. Então a gente achou então todas as expressões de tensão nos componentes ali em função das tensões e correntes no circuito. Então VL, VR, né, que são as quedas aqui, a queda nesse resistor e a queda nesse indutor, e a queda nesses dois caras aqui é a tensão V0, né? A gente achou também as duas expressões ali para a corrente I, para a corrente 1 e a corrente 2. Agora na letra B aqui ele pede para que o sistema de blocos que foi apresentado no início do exercício ele represente corretamente o sistema. Então para isso a gente tem que calcular quais vão ser os valores ali do G1, G2 e G3. Então se a gente observar aqui, o diagrama de blocos ali, os sinais correspondem às variáveis de tensão e corrente do circuito, tá? Então a gente tem o sistema é composto pelo valor do resistor, capacitor e indutor, e os sinais que vai ter no diagrama de bloco, obviamente, vão ser sinais de tensão ou corrente, né? Eu só vou ter que ver aqui aonde que eu posso aplicar um sinal de tensão e aonde eu posso aplicar um de corrente, tá? Então, essa solução, tá? De repente existem outras soluções, mas foi a solução que eu bolei para esse sistema ali.
tá? Eu vou supor aqui que aqui eu tenho a entrada de tensão VI e aqui eu tenho a saída de tensão V0. Isso ele já me deu no diagrama, não pude escolher aqui onde eu ia colocar. Então, necessariamente nesse ponto aqui eu vou ter quem? Eu vou ter VI menos V0, porque aqui ele está diminuindo, né? É uma realimentação negativa. A gente sabe também aqui que lá do lado, observando no circuito lá, que a corrente I ela é igual a I1 mais I2. Então, se eu isolar o I2, por exemplo, eu vou ter que o I2 ele é igual a I menos I1. Então, essa equação que eu escolhi aqui para representar, ela bate exatamente com isso que eu representei aqui no diagrama. Então, eu tenho uma corrente elétrica I aqui. Aqui eu tenho o I2, então o I2 é quem? Ele é I menos o I1, porque aqui é uma realimentação negativa, então ele está subtraindo. Então, o meu I2 aqui vai ser igual a I, né, que é a corrente que está aqui, menos a corrente I1 que vai estar aqui. Agora eu preciso calcular o G1, tá? Eu sei que o sinal que está entrando aqui é um sinal de tensão, VI menos V0, e aqui tem que sair a corrente I. Então já posso mais ou menos saber como que eu vou ter que calcular o meu G1, né? Antes disso, ainda a gente tem que representar o capacitor e o indutor no domínio da frequência, tá? No domínio S. Então a representação da impedância do capacitor é 1 sobre SC, e a do indutor é simplesmente SL, tá? O resistor não sofre alteração, tá? Porque no domínio da frequência ele não vai causar defasagem ali na forma de onda de tensão e corrente que tem nele. Então ele não sofre alteração aqui nesse exercício aqui, né? Quando passa por domínio S. Então, como eu estava falando antes, tá? Se a tensão VI menos V0 multiplica o bloco G1 e dele sai uma corrente elétrica, né? Que é a corrente I, aquela corrente lá que passa no ramo série lá do meu circuito. Então o G1 só pode ser 1 sobre R mais SL, tá? Porque aí o que eu vou ter? Se o meu G1 for isso daí, a corrente elétrica ela é quem? É I vezes G1 vezes VI menos V0. Então se tu colocar aqui, substituir o G1 aqui, a corrente I ela é VI menos V0 sobre R mais SL. Isso é fácil de a gente notar aqui. Essa corrente aqui, tá? Eu fiz a lei da tensões nos nós, né? A tensão nesse nó aqui é V0, a tensão nesse nó aqui é VI. Então essa corrente I, ela tá convencionada nesse sentido aqui, né? Indo em direção ao R0. Então a corrente ela vai ser VI menos V0 sobre essas duas impedâncias aqui, né? No domínio de Laplace. Então é isso que eu representei aqui. Já achei o meu G1 aqui. Agora o bloco G3, tá? Se na saída do bloco G3 a gente tem a corrente elétrica I1, tá? Que nem eu coloquei aqui, na saída do G3 o I1. E na entrada a gente tem a tensão V0, então o G3 só pode ser dado por essa expressão aqui. Aí o meu I1 ele vai ser G3 vezes V0. O meu I1 ele é quem? Ele é a corrente lá no resistor R0, então ele vai ser V0, né? Que é a entrada da tensão no bloco, vezes o bloco, que é 1 sobre R0, vai me dar exatamente esse valor aqui de corrente elétrica I1, tá? Vocês podem conferir ali com mais calma ali depois, mas é exatamente isso daqui. E por fim, na entrada do G2 a gente tem a corrente elétrica I2 e na saída a gente tem V0. Logo, G2 só pode ser essa expressão aqui, né? G2 só pode ser 1 sobre SC. Lembra que a impedância do capacitor no domínio S ela é 1 sobre SC, tá? Eu não estou invertendo, não estou fazendo 1 sobre a impedância. Essa aqui é o valor normal da impedância do capacitor no domínio S. Então, se eu multiplicar a corrente 2 vezes o capacitor aqui, né, vezes a impedância do capacitor, eu vou ter a queda de tensão na saída ali, que é a queda de tensão que vai estar lá no capacitor. Então, confirmando aqui, V0 é igual a I2 vezes G2, que é I2 vezes a impedância do capacitor, que é 1 sobre CS. Tá? Aí no final aqui ele pede quais variáveis aqui podem ser monitoradas a partir do diagrama de bloco, tá? Conforme foi mostrado no diagrama, a gente pode monitorar todas as tensões e correntes no circuito, exceto a tensão no resistor R e no indutor L, que são aqueles dois lá, os dois que estão em série aqui. Então a gente tem todas as tensões e correntes, menos a tensão nesses dois aqui. Aí ele pede então para apresentar os blocos que devem ser inseridos no diagrama para permitir monitorar a tensão nesses dois caras ali que a gente não tinha a priori, né? Então, se a gente pegar esse ramo aqui, a mesma corrente elétrica está passando nos dois elementos, né? Tanto no indutor como no resistor. Como aqui no diagrama de blocos, isso aqui não significa divisão de corrente. Isso aqui significa que se eu pegar aqui uma derivação, eu vou ter o I aqui nesse ponto, o I nesse ponto aqui. E se eu tivesse outros blocos, eu teria o mesmo valor do I aqui entrando, tá? Então não é I sobre 2 aqui e I sobre 2 aqui. É o valor cheio inteiro de I entrando aqui no R e entrando aqui no SL também. Então simplesmente eu pego a impedância do resistor multiplicada pela corrente vai me dar a queda de tensão só no resistor série. A mesma coisa o indutor, eu tenho a corrente elétrica entrando, a impedância SL,
e a saída aqui vai ser a queda de tensão no indutor, tá? Então nessa aula era isso, tá? Se ficou meio confuso aí a explicação, eu peço que vocês postem, deixem as dúvidas nos comentários. Se tu gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e até a próxima, valeu!